Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor José Abraão. Estou aqui hoje para ministrar mais uma aula de História, a nossa sexta aula online da modalidade EJA, primeira fase, terceira e quarta etapa. O tema dessa aula será: o que é sociedade? A socialização, família, espaço de socialização e a estrutura da família. Nós iremos estar fazendo uma inter-relação sobre esses conceitos, essas temáticas, e compreendendo melhor sobre cada um desses itens de acordo com a nossa realidade. Iniciando, o que é sociedade? É uma pergunta. Definições de sociedade. Sociedade é constituída por pessoas, grupos, redes, organizações e sistemas. Estes aspectos da sociedade podem incluir o local, padrões de relacionamentos, pessoas pertencentes a grupos formais e informais, com padrões de interação intragrupo e intergrupos. Uma sociedade, ela é constituída por diferentes pessoas, diferentes vestimentas, modos de corte de cabelo, cor, raça. Portanto, uma sociedade, ela é constituída por grupos, pessoas diferentes, certo? Culturas diferentes, aparências diferentes, mas respeitando um aos outros. Em sociologia, uma sociedade, do termo em latim societas, que significa associação, é um grupo de indivíduos se relacionando a fim de conseguir preservar seus objetivos comuns. Os objetivos comuns compartilhados pelo membro da sociedade são os próprios objetivos da sociedade, ou seja, o bem comum. Não é um grupo qualquer, mas é um grupo soberano de indivíduos, não dependendo de forças externas, onde existe uma rede, um sistema total e abrangente de relacionamento, na qual todos os seus indivíduos e comunidade, membros, estão interligados. Uma sociedade é composta por membros que compartilham um princípio fundamental, geral, vinculando todos dentro do grupo a uma mesma finalidade, o bem comum. Na antropologia, o que é que eles dizem? As sociedades humanas são, na maioria das vezes, organizadas de acordo com seu principal meio de subsistência. Cientistas sociais identificaram sociedades caçadoras-coletoras, sociedades pastorais, nômades, sociedades horticultoras ou simples sociedades agrícolas e sociedades intensivas em agricultura, também chamadas de civilizações. Alguns consideram que as sociedades industrial e pós-industrial são qualitativamente diferentes das tradicionais sociedades agrícolas. A socialização. O modo como os indivíduos aprendem e recriam habilidades, conhecimento, valores, motivos e papéis adequados à sua posição em um grupo ou em uma sociedade. Deste modo,
A socialização é um processo geral, interativo, um processo contínuo, duradouro, que engloba todos os aspectos da vida humana. Socialização é basicamente isso. Socialização envolve a relação entre diferentes grupos com o compartilhamento de culturas diferentes, onde envolve todos dentro desse contexto. A socialização se divide em duas partes, primária e secundária. Vamos falar inicialmente da primária. Primário, caracterizado pelo alto grau de efetividade que constituem essas relações diferentes e forte proximidade entre os indivíduos. É necessário fase que os indivíduos internalizam suas experiências e estabeleçam, na maioria dos casos, relações sólidas e permanentes. Como exemplo, a família. Os seres humanos constroem sua identidade e personalidade desde os primeiros contatos com a família. A família é a raiz de quem somos. Representa o amor que recebemos e a alegria do que vivemos. A família representa um grupo social primário que influencia e é influenciado por outras pessoas e instituições. É formado por pessoas ou um número de grupos domésticos ligados por descendência, demonstrada ou estipulada a partir de um ancestral comum, um matrimônio ou adoção. Nesse sentido, o termo confunde-se com clã. Dentro de uma família existe sempre algum grau de parentesco. Membros de uma família, geralmente pai, mãe e filhos e seus descendentes, costumam compartilhar do mesmo sobrenome, herdado dos antecedentes direitos. A família é unida por múltiplos laços, capazes de manter os membros moralmente, materialmente e reciprocamente durante uma vida e durante as gerações. A escola como espaço de socialização e aprendizagem. Na escola, quando você vai à escola, você já vai com o objetivo de compartilhar e aprender com os demais. A partir do momento que você senta em uma mesa, seja ela redonda ou qualquer mesa, com pessoas diferentes, mediante o diálogo que estejam falando, naquele momento, você vai estar expressando-se, compartilhando com eles seu conhecimento, mediante o assunto abordado. E, ao mesmo tempo, você vai estar recebendo novos conhecimentos de pessoas que têm culturas diferentes. Por isso que a escola é o espaço de socialização, ou seja, é o espaço onde você compartilha e recebe o mesmo, ou seja, a aprendizagem. Quando começa a ir para a escola, adentra em uma nova fase da vida. O caminho pode parecer árduo, pois não contará com a presença constante dos pais e da família. No entanto, esse momento marca o início do desenvolvimento e da consistência dos nossos filhos. As escolhas que virão a seguir vão formar a identidade de todos. Ou seja, a partir do momento que você passa a fazer suas escolhas, você está trazendo à tona a realidade e a sua identidade. A estrutura da família. A família pode, então, assumir uma estrutura nuclear ou conjugal, que consiste em duas pessoas adultas, tradicionalmente uma mulher e um homem, e nos seus filhos, biológicos ou adotados, habitando em um ambiente familiar comum. Estrutura familiar.
A estrutura familiar compõe-se num conjunto de indivíduos. A família pode ser uma estrutura nuclear ou conjugal, que consiste num homem, numa mulher e nos seus filhos, biológicos ou filhos adotados, habitando num ambiente familiar comum. Estrutura nuclear ou estrutura conjugal. É um tipo de agrupamento social cuja estrutura, em alguns aspectos, varia do tempo e no espaço. Essa variação pode ser quanto ao número de casamentos, quanto à forma de casamento e quanto ao tipo de família e autoridade. Família conjugal ou nuclear é o grupo que reúne o marido, a esposa e os filhos. Desafio. Mediante o tema abordado, qual é a importância desse assunto para a sua vida? Nós estamos falando de família, estamos falando de socialização, estamos falando de sociedade. Qual é a importância desse tema para a sua vida? Você pode trazer essa resposta através de um vídeo, de um áudio ou simplesmente de um texto. Desde já agradeço a todos pela atenção. Não esqueça de deixar um like, se inscrever e compartilhar. Fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aula online. Um grande abraço.